Oi, Fran, tudo bom contigo? Lembra de novo no cantinho da Deixa eu ajeitar isso aqui. Ok. Eu sou a Meixa, meu cantinho, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai desfazer as minhas tranças e vai torcer pra ficar com uma texturização legal. Mas vem comigo pra gente bater um papo sobre vaidade aqui. Falar sobre as futilidades da vida. Quais as chances de eu estar fazendo isso errado? Se você tá nesse vídeo esperando que eu vá falar sobre modéstia, sobre vaidade da galera que demora 2 horas pra se arrumar, porque fica pensando em qual roupa vai se vestir, não é. David Job não é sobre isso que eu vou falar. Mas o que a gente vai falar aqui hoje é de uma vaidade ainda maior, que é a vaidade que o pregador vai falar lá em Eclesiastes. Mas antes da gente falar sobre o que o pregador vai dizer, eu vou falar sobre minha avó. Por que não? A minha avó é cristã. E daí, ela tem, atualmente, 82 anos de idade. Uau, pois é. E aí tava eu na casa dela um dia, falando sobre a vida dos outros. E aí a gente começou a falar sobre a vida dela. Minha avó começou a contar sobre como ela conheceu Jesus. A minha avó conheceu Jesus quando ela tinha 8 anos de idade, num culto das crianças. Sabe esses cultos que tem pra criança? Pois é, pra você que acha que o trabalho do Ministério Infantil não é real, não dá em nada, vai conversar com a minha avó. Daí, beleza, ela se converteu e ela tinha 8 anos de idade. Foi aos 8 anos de idade que minha avó decidiu que o tempo dela seria usado para louvor e honra de Deus. E aí ela começou a me contar das coisas que ela fazia quando ela era nova, assim, e trabalhava para Deus. E ela contou que com 12 anos de idade ela começou a ter aula de solfejo, que era justamente para ela aprender mais sobre música e utilizar no reino de Deus. E ela falou, com 12 anos eu já conseguia tirar contrato de ouvido. E ela, tudo que era missão, ela ia, tudo que tinha assim de evangelismo, ela ia. Ela era secretária de ata das sessões da igreja. Era umas paradas muito loucas assim que ela fazia. Uma das coisas que ela falou que mais me marcou assim, ela tava lá lavando a louça, né? Daí ela parou, olhou pra mim, falou: a maior alegria da minha vida foi ter dedicado a minha juventude a Deus. Dedicado o tempo em que eu tinha força, energia, não me cansava com qualquer coisa, para o Senhor. Essa mesma avó me deu uma Bíblia. E o versículo que ela colocou na dedicatória da Bíblia é o versículo que eu quero trazer para vocês hoje. Lembre do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. E daí, conversando com um amigo meu sobre esse texto, ele me atentou para algo que eu não tinha reparado e que a nossa sociedade está tão carente. Essa questão do prazer na vida, sabe? De você sentir alegria em viver, alegria em estar junto das pessoas, alegria em estar junto de Deus. O prazer da vida tem se extinguido quando você tá tão jovem. Você não precisa ter mais 60 anos, como era na época de Salomão, para cessar de ter prazer. O resto desse capítulo de Eclesiastes vai dizer que esse tempo em que se cessa o prazer na vida é justamente o tempo que você não consegue mais fazer as coisas, não consegue mais enxergar direito, comer direito, porque seus dentes estão tudo caindo, seu corpo está cansado, e aí não dá mais pra você fazer as coisas. Mas o prazer da vida, da nossa juventude, tem se extinguido muito antes de se chegar nessa fase, tá ligado? O cansaço, o enfado tem tomado conta da nossa geração. E eu não digo geração, tipo, a galera que tem a minha idade. Eu digo nossa geração, todo mundo que tá vivendo simultaneamente junto com a gente. Falta só mais um agora. E aí quando eu volto a pensar no testemunho da minha avó, que foi quando que os melhores anos da vida dela, que a alegria dela na velhice foi justamente ter usado o tempo da juventude para louvar a Deus, eu só me lembro do que João disse para os jovens. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e porque a palavra de Deus vive em vocês. E vocês já venceram o maligno.
O que Deus diz, o que a palavra de Deus diz sobre os jovens é que nós temos força. E não é simplesmente a força física, é além da força física. A gente tem força para dedicar a nossa juventude para o reino de Deus, dedicar o nosso tempo para Deus e não ficar tão cansado quanto um velhinho que, mesmo que queira, não vai conseguir dedicar todo o seu tempo, até porque eles têm outras demandas. O que eu quero dizer é que a gente tem mais tempo para dedicar ao Senhor, sabe? A gente tem tempo para agir e energia para fazer isso. A questão é que a gente muitas vezes coloca a nossa energia em tantas outras coisas que não o reino de Deus. Eita, que a texturização não deu certo. Eu achava que meu cabelo ia ficar mais bonitinho. Pera aí, eu ando assim, não sei o que eu faço. Como é que eu vou sair na rua hoje? Enfim, muitas vezes a gente esquece do que a própria Bíblia diz sobre nós, sabe? Somos jovens fortes, jovens que vencem o maligno e que a palavra de Deus habita em nós. A gente esquece que a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças e até os jovens se cansam, mas aqueles que confiam em Deus terão as suas forças renovadas. Às vezes a gente só precisa lembrar disso, para ter certeza do que Deus quer que nós sejamos e lembrar o propósito que Ele dá para cada um de nós. Em Cristo nós temos força e propósito, porque essa é a identidade que Ele dá para cada um de nós. Às vezes a gente só precisa lembrar de onde Ele nos tirou e do que Ele tem para fazer em nossas vidas. Então você, como jovem, não se deixe ter a sua mente carregada para as coisas fúteis e vãs dessa vida, mas lembre-se daquilo que Deus diz sobre você, da verdade que Ele diz acerca de cada um de nós, do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Vocês são fortes, a palavra de Deus habita em nós e vocês já venceram o maligno. Eu vou pentear meu cabelo porque eu achei que realmente isso que eu fiz na minha cabeça ia dar certo.